Olá, irmãos queridos da Igreja Presbiteriana de Ituiutaba. Momento especial na vida da igreja, em que ela completa mais um ano de organização eclesiástica. Desejo que a graça do Senhor se renove muito sobre a vida de todos vocês. Quero desde já agradecer ao pastor, aos presbíteros pela lembrança e pelo convite bondosamente a mim encaminhado para trazer uma mensagem ao coração da igreja nesse momento tão especial. Fiquei aí apenas um ano como pastor, mas foi o suficiente para deixar bons amigos e boas recordações. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. A nossa meditação será sobre a necessidade de revitalização na vida de uma igreja local. Há muitos textos na Escritura que falam sobre isso, mas eu gostaria de trazer para a nossa meditação o exemplo da igreja de Éfeso. E esta é uma igreja onde existem 3 textos falando sobre a sua história, sobre a sua vida. Cada texto da Escritura produzido numa fase muito específica, o que mostra a necessidade que uma igreja local tem de se revitalizar de tempos em tempos. Como os textos são grandes, eu não vou lê-los, vou apenas citá-los e os irmãos depois poderão ler em casa com mais calma. O primeiro texto é exatamente aquele que se encontra em Atos, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Nestes 3 capítulos de Atos, nós encontramos a história da organização da igreja em Éfeso. E esta é uma igreja que começa a surgir perto do final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Antes mesmo do apóstolo ir para lá, Áquila e Priscila já estavam naquele lugar, provavelmente como comerciantes que eram, estavam ali para procederem às suas vendas e, à medida que iam se sustentando, aproveitavam o tempo para anunciar Jesus Cristo e a salvação. Algum tempo depois, chegou até aquela cidade um judeu de Alexandria chamado Apolo, que era eloquente, poderoso nas Escrituras, mas que ainda não sabia sobre Jesus Cristo como o Messias prometido, e ele ainda não sabia nada sobre a descida do Espírito Santo Consolador. Instruído então pelo casal Áquila e Priscila, ele é batizado e torna-se então um auxiliar muito precioso na pregação do Evangelho ali na região de Éfeso. E a gente vê então que o apóstolo Paulo, saindo de Atenas, passando por Corinto, no final da segunda viagem missionária, então, capítulo 19, ele acaba dirigindo-se para a cidade de Éfeso. Enquanto ele está ali, ele vai pregando o Evangelho, primeiramente na sinagoga dos judeus. Algumas pessoas se convertem, o Espírito Santo sopra ali e muitas pessoas creem no Senhor Jesus Cristo. Depois disso, por um espaço de 3 meses, Paulo aluga uma escola de filosofia de um homem chamado Tirano, e em alguns períodos ele então fica ali por 3 meses falando ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E a Bíblia diz que pelo espaço de 2 anos ele ficou ali pregando o Evangelho, e de maneira que muitos habitantes da Ásia puderam ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, começou a fazer milagres extraordinários. Isso chama a nossa atenção para o que era a cidade de Éfeso. Éfeso era muito conhecida pelas suas religiões pagãs e pelo seu ocultismo. E 2 coisas chamam a atenção na história desta cidade. Primeiro, que havia ali um templo muito suntuoso, uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o templo da deusa Diana, a mesma Ártemis da mitologia grega. Havia uma estatueta de ouro de uma mulher com 3 seios, e eles acreditavam que ela tinha caído do céu. Naquele templo pagão, cerca de 2.000 prostitutas cultuais desciam todas as tardes da colina para seduzir homens e mulheres, a fim de conduzi-los aos seus cultos, que eram orgias pagãs, pois com isso achavam que estavam adorando a sua deusa. Pois bem, além de ter esta religião conhecida no mundo inteiro, o ocultismo na cidade era tão forte
que eles desenvolveram um livro de paganismo com ciências e artes mágicas ocultas. E esse livro, dado a dificuldade naquela época de se escrever tudo em papiros e pergaminhos, eram livros extremamente caros, e somente pessoas muito ricas ou pessoas que faziam um grande esforço e sacrifício é que conseguiam comprar tais livros de ocultismo. E Paulo começou então a pregar o evangelho publicamente, começou a fazer a demonstração do poder de Deus. E por meio do poder ele realizou curas e milagres. E ali então houve um confronto de deuses. Por um lado, as divindades pagãs, e do outro lado, o Deus do qual Paulo pregava ousadamente o evangelho. E a Bíblia diz que muita gente na cidade acabou se convertendo ao Senhor, a ponto de acontecerem duas coisas interessantes. Os ourives não vendiam mais os pequenos nichos, as pequenas estatuetas da sua deusa, e estavam vendo um perigo de acabarem ver o culto da deusa perecer por falta de adeptos. E ao mesmo tempo, pessoas que se convertiam e que eram antes praticantes do ocultismo vinham na praça pública queimar seus livros muito caros e denunciar publicamente os seus pecados, e assim de forma pública professavam a sua fé em Jesus. E isso fez com que houvesse uma perseguição, uma sedição na cidade por parte dos ourives, de tal modo que o apóstolo Paulo acabou tendo que sair dali, teve que fugir, mas não sem deixar antes uma igreja plantada, com muitos convertidos, uma igreja que forçou poderosamente as portas do inferno. E essa é uma igreja exemplar, uma igreja modelo, uma igreja que tinha uma experiência, não é, pelos seus membros de conversão com Cristo, experiências marcantes, experiências que faziam com que eles fossem realmente resgatados das profundezas do inferno, do pecado, da corrupção, para uma nova realidade em Cristo Jesus. E a cidade inteira ouvia falar da graça, do poder de Deus, e esta era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo, e uma igreja que realmente ela estava realmente empurrando, né, forçando as portas do inferno. E esse é o primeiro momento na vida desta igreja, momento em que ela está realmente vivendo em toda a sua plenitude espiritual. Mas o segundo texto que temos nas Escrituras que falam sobre a igreja de Éfeso é a epístola que o apóstolo Paulo escreveu e que está na sua Bíblia, Carta à Igreja de Éfeso. Pois bem, passaram-se cerca de 15 anos, alguns comentaristas falam que foi um pouquinho mais, mas depois de 15 anos, o apóstolo Paulo já não conhecia mais ninguém naquela igreja. Era um tempo prolongado em que ele já não tinha mais contato, e essa é uma das cartas mais impessoais de Paulo, porque ele não menciona o nome de ninguém. E ele havia recebido notícias por parte dos pastores que ali estavam acerca da igreja, e depois de 15 anos, ao lermos a carta aos Efésios, a gente percebe que essa igreja já demonstrava sinais claros de que ela precisava ser revitalizada no Senhor. Já não era mais aquela igreja vivendo na plenitude do Espírito, mas era uma igreja que estava tendo algumas dificuldades e precisava ser lembrada pela pena do apóstolo sobre as verdades do Evangelho, tanto na sua ortodoxia, na doutrina da salvação, quanto em relação à ortopraxia, ao modo como um cristão deve proceder aos olhos de Deus e perante o mundo. Por isso é que os 3 primeiros capítulos desta carta faz relembrar a salvação que foi operada pela Trindade, que no capítulo 2 fala que isso foi conquistado pela graça mediante a fé e pelo sacrifício de Jesus Cristo, que ainda no capítulo 1 trouxe uma oração fervorosa do apóstolo Paulo, que foi novamente feita no capítulo 3, quando ele se põe de joelhos diante do Pai, pedindo que esta igreja possa novamente crescer na altura, na profundidade, na largura, e entender o amor de Deus que está em Cristo Jesus.
ele começa a revitalização desta igreja, falando sobre essa questão da doutrina da salvação, da luta contra o pecado e da necessidade que a igreja tem de colocar-se como fiel testemunha, como uma igreja idônea na pregação do Evangelho perante o mundo. E nos capítulos 4, 5 e 6, Paulo trata da prática cristã, falando da santidade cristã, oposta à dissolução, fala do ministério e do serviço dos santos, ele vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus e vai concluir falando para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, revestindo-nos da armadura de Deus. E é desta forma que ele começa a mostrar à própria igreja de Éfeso que 15 anos depois de ter experimentado uma plenitude espiritual, agora ela precisava estar atenta aos sinais de revitalização, tanto na sua doutrina quanto na sua prática. 15 anos, e ela já tinha necessidade de revitalizar-se.